E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis 16, 2. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem Gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Vamos nos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé? Fica mais fácil. Verdade prática. A impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Verdade prática. A impaciência é a fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Amém. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Gênesis 16, dos versículos 1 ao versículo 16. Eu vou ler um versículo e os irmãos leiam o subsequente. Eu vou ler o primeiro. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ele enviou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada ao seu nome. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus, e eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom ao teu nome. E afligiu a Sarai, e ela se mais. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Ela disse: Venho ungida da face de Sarai. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a sua semente, e não será contada, por inúmeras que será. Numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem grave, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor, com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele povo de Lá e Rói. Eis que está em inimizades e Belém. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. Era Abrão na idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Amém, pode se sentar. Como nós vimos no título,
E no texto que nós lemos, hoje nós trataremos sobre a impaciência de Sara e de Abraão no cumprimento da promessa que Deus havia feito para eles, que é em relação a um filho. Todos nós sabemos que Sara, ela era estéril, ela não podia dar filhos, né? Mas o Senhor, quando chama Abraão, promete para ele uma descendência grande, promete para ele um filho. E essa descendência só poderia vir através de um herdeiro, de um filho, que no caso seria Isaac. Mas nós vemos aqui uma antecipação de Sara, juntamente com Abraão, onde ali eles tentam pelas suas próprias mãos, pelas suas próprias forças, antecipar a promessa que Deus tinha prometido em outra hora para eles. E hoje, né, nós iremos observar as consequências desse atalho que eles tomaram, as consequências dessa antecipação que eles tomaram e do erro deles de não esperar o tempo certo da promessa se cumprir. Nós percebemos na leitura, só voltando em uma questão que eu tinha comentado até na última aula, que o autor está seguindo aqui uma ordem cronológica dos fatos. Como assim? Nós percebemos que na leitura ele está usando o termo Abrão, Sarai, ou seja, ele está usando ali na ordem cronológica. Nesse tempo, nesse texto, quando o texto foi escrito antes dele ser mudado o nome, aqui ele está se referindo desse modo, porque Deus ainda não tinha mudado o nome nem de Sara e nem de Abraão. Então era Sarai e Abrão. Depois, mais para frente, que o Senhor vai chamar Abrão e Sarai e vai mudar o nome deles. Para Abrão, ele acrescentou mais uma letra, foi Abraão. Para Sarai, ele retirou uma letra, aí ficou Sara. E olha que interessante, de Sara, ele retirou uma letra, era Sarai, aí ficou Sara. E olha, uma letra que tem vários significados. Ele tirou a letra I, que tirou dela a infestibilidade dela, tirou dela a infelicidade e a irritação dela. É impressionante isso quando nós analisamos com mais profundidade. Então, tem coisas que o Senhor tira para acrescentar. Ela, depois que ela teve o filho dela, ela se tornou uma mulher mais alegre. Nós vamos observar aqui durante os versículos, ao decorrer da lição, que ela era uma mulher irritada mesmo, impaciente, infértil, e o Senhor tirou tudo isso dela. Tirou essa letra, tirou a infestibilidade dela, tirou a irritação dela, tirou a infelicidade dela, e nós iremos observar isso. Mas antes disso, né, aqui só foi um parênteses que eu abri para explicar o significado dessa questão do nome. Como nós falamos, nós vamos falar sobre essa questão da impaciência, da promessa, do cumprimento. E o que nós temos que entender como igreja, que existe algo no meio da promessa e do cumprimento. Imagina que aqui é a promessa e aqui é o cumprimento. Aqui tem um espaço vazio aqui no meio. O que é isso aqui? Aqui é o tempo. Existe um tempo entre a promessa e o cumprimento. E nós devemos entender isso. Foi algo que a Sara e Abraão não se deram conta. Não perceberam isso, que existia um tempo entre a promessa e o cumprimento. Por isso que eles decidiram antecipar as promessas de Deus. E nós também, nós devemos entender isso. Nós temos que ter essa convicção que a promessa não vai vir de qualquer jeito. Não é em qualquer hora, não é em qualquer tempo. Existe um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3. E nós temos que entender isso. John Stott, ele fala assim, a fé não é apenas crer que Deus pode, mas confiar no tempo que Deus decide agir. Quando Abraão e Sara, eles decidem antecipar a promessa de Deus, não é porque estava faltando fé neles. Eles tinham fé em Deus, eles tinham fé que Deus podia fazer algo grande na vida deles. Contudo, estava faltando fé no aspecto do tempo, de confiar no tempo de Deus. Eles tinham fé em Deus, mas estava faltando confiar no tempo de Deus. E às vezes é isso que está nos faltando, confiar no tempo de Deus. Enfim, isso aqui foi uma breve introdução. Agora nós vamos para, de fato, a introdução que a lição nos traz, e nós vamos ler, e ao decorrer da lição os irmãos podem comentar. Seria até bom se os irmãos fossem mais participativos, comentassem, dessem a opinião dos irmãos, que é uma lição muito boa. Deus fez uma promessa a Abrão, lembra da ordem cronológica, ainda não mudou o nome dele. Mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abrão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela.
Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou o Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela paciência sofrem consequências ruins. E com Abraão e Sarai não foi diferente. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus, dirigida ao seu povo. Então, aqui o autor ele fez um resumo geral da lição. Nós iremos destrinchar cada trecho que ele comentou aqui. Eu só queria pontuar na questão da idade. Ele falou aqui que Abraão já estava com 85 anos. Nós sabemos que quando Deus chamou Abraão lá no capítulo de número 12, ele tinha 75 anos, ou seja, no momento que estava decorrendo essa história aqui, Abraão estava com 85 anos e tinha se passado 10 anos. Então já tinha 10 anos que ele estava ali em Canaã. Então nós vamos entender mais à frente essa questão da idade. Nós iremos observar alguns pontos. No primeiro tópico, vai dizer o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Primeiro subtópico, o plano para ajudar a Deus. Ajudar está entre aspas. Quando Abraão questionou ao Senhor, dizendo que o seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas estranhas, ou seja, um filho natural nascido do ventre de Sarai. Ele traz uma referência lá de Gênesis 15, nos versículos 2 e 4, que diz: Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aqui nós podemos observar que Abraão estava interpretando de maneira errada aquilo que Deus tinha falado para ele. Deus tinha falado para ele que daria um herdeiro para ele. Alguém que iria ampliar a descendência dele. E isso seria por meio de um filho, que nós sabemos que foi Isaac. Mas Abraão, diante da demora do cumprimento da promessa, ele começa a interpretar a palavra de Deus de modo diferente. Ele diz, e eis que veio a palavra do Senhor. Disse mais a Abraão, eis que não tem me dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele estava se referindo ao mordomo dele, que era o Eliezer, o servo dele. O mesmo que procurou uma esposa para Isaac, no caso Rebeca. Foi ele que foi até Rebeca ali para trazer para Isaac. Enfim, Abraão estava aqui interpretando de maneira errada aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele estava ali, não, eu não vou ter filho, olha a idade que eu já estou numa idade avançada, não é possível que Deus vai me dar um filho. O Senhor falou que vai me dar um filho, mas pelo que eu estou vendo aqui, vai ser o Eliezer, o meu servo que vai ser o meu herdeiro. Mas não era isso que o Senhor estava falando. Aí o texto continua dizendo, mas o tempo passava, os anos se seguiam-se e a promessa não se cumpria. Lembra que existe um intervalo? Existe o tempo no intervalo da promessa e o cumprimento. Então sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela e a sua esterilidade, pensou em uma solução humana. Na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Então, diante de toda essa situação, Sara parou, pensou, falou, mas Deus está demorando demais. Vamos fazer alguma coisa, Abraão. Vamos bolar um plano aqui. Aí Sara decide fazer o quê? Chamar a serva dela e dar a Abraão para que eles pudessem ter um filho. Então, ela tentou pegar um atalho. Ela não esperou no tempo de Deus. E o que os irmãos acham? Eu quero saber dos irmãos. Os irmãos acham que tem como nós ajudar a Deus? Vocês acham que Deus precisa de ajuda? Precisa? Não. Precisa de um toquezinho? Deus? Não, dá só um toquezinho para te ajudar aí. Deus não precisa da nossa ajuda, né? Ali foi uma falta de fé mesmo, no aspecto de confiar no tempo de Deus. E eles tentaram ajudar a Deus, pegar um atalho. Não, vamos fazer isso aí. Talvez nós dê uma ajudinha a Deus. Às vezes Deus não está conseguindo, né? Tirar a esterilidade. Vamos resolver esse problema. Às vezes Deus não tem outro plano, não está pensando direito. E às vezes nós achamos que Deus é desse jeito, né? Nós achamos que
Deus, às vezes, não cumpre aquilo que nós pedimos, porque Deus é incapaz, porque Deus não é poderoso para cumprir, mas não é assim. Existe até aquele tipo de pessoa, né, que pede algo grande para Deus, né? Aí Deus vai lá e não cumpre, e fala, não, vou pedir uma coisa mais pequena, porque eu acho que Deus não dá conta disso, não. Mas não é assim, nós sabemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente, Ele é onipresente, ou seja, Ele tem todo o poder. O que existe é o intervalo do tempo. Nós temos que entender isso, não é porque nós pedimos hoje que amanhã já vai estar na nossa porta. É aquilo que eu falei lá na quinta, na oração. Eu falei assim que Deus não é como um aplicativo que nós pedimos, não. Um iFood, a Shopee, a Shein, enfim, que você pede lá, você vê, não, o pedido está sendo processado. Amanhã vai chegar, o carteiro saiu para entrega. Não é assim. Existe um tempo, e Deus só age no tempo certo. E nós vemos ao longo da história da Bíblia que Deus sempre tratou nesse período de tempo. Antes de José ser governador, ele passou um período preso. Antes de Moisés ver de longe a terra prometida, ele passou 40 anos no deserto. Antes de Ana ter o seu filho Samuel, alguns historiadores dizem que ela orou 25 anos. Ou seja, é um tempo ali, é um período. Então nós temos que entender isso. Foi isso que Abraão e Sara não entenderam. Pode falar, Maria. Sim. Teve uma vez que eu fui numa casa, aí eu comecei a orar na casa, a Deus, aquela casa era a casa do meu sonho. Eu orando, aí de repente a mulher não vendeu a casa para nós, vendeu outra pessoa. Aí veio uma pessoa que eu assim, tá vendo? Ele a tantas, seu Deus não resolveu isso. Exatamente. Aí eu falei para mim assim, olha, a pessoa falou assim, ele não resolveu isso porque ele quer o melhor para mim, ele vai me dar outra melhor. Exatamente. Aí depois assim, eu teve meu coração e olhar para casa, não só aquela casa mais maravilhosa, tudo que estava e a concluir, Deus acabou dando uma casa Aí, ó. mais fácil. No tempo certo, Deus. Exatamente. No tempo certo, Deus ainda deu uma casa melhor, né? E é desse jeito. Olha aí, ó, coisa boa. Exatamente. O tempo de Deus é algo impressionante, né? Engraçado que no processo nós não conseguimos entender, né? Fala, não, Deus está demorando, cadê? Mas Deus não faz. Mas na hora que chega, pode falar, irmão. Exatamente, é o que faltou em Abraão e Sara aqui. Exatamente. Nós falamos dos filhos mimados, né? Que vai no supermercado, fica, sei o que, mas nós é do mesmo jeitinho com Deus. Aí você ora e fala, mas Deus não me escuta, mas Deus não me ouve. Deus não é surdo, irmão. Deus está escutando. Deus se esqueceu de mim. Deus se esquece? Não, Deus não se esquece. Enfim. Assim Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abrão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo à espera para forjar o nosso caráter. Olha que lindo que o autor escreveu aqui. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo à espera para forjar o nosso caráter. Então, esse período de espera não é porque Deus é um Deus mau. Fica falando, não, vou ficar atiçando ela ali para demorar, para me chegar depois. Não é assim. Deus, naquele período que você está ali no tempo de espera, entre o cumprimento e a promessa, Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando no seu interior, na sua vida. Por que muitos obreiros, às vezes, se frustram na sua trajetória de vida cristã? O que eles querem é que as coisas aconteçam do jeito deles. Exatamente. Nós falamos aí sobre o tempo. Moisés ficou conduzindo o povo no deserto, 40 anos para ver a terra de novo. De longe, nem entrou. Mas ele ficou mais 40 anos para poder buscar o povo, né, no Egito, para também no deserto de Arão.
ou cuidando de ovelhas, trabalhando. E ali ele ficava nas caladas da noite. Sim. Observando, porque Moisés ele andava de dia e noite com o povo. Parava, fazia aquelas paradas, mas eles andavam o tempo todo. Então tinha a coluna de fogo que guiava à noite, uma coluna de luz que guiava à noite. Eles não paravam de andar. Então Moisés ficou 40 anos no deserto de Arã para poder buscar o povo do Egito. Mais 40 anos para enxergar a terra de longe. Exatamente. Ainda viu só de longe, nem entrou, só de longe. Então, essa questão do tempo de Deus é muito ampla quando nós falamos disso. Nós denominamos o tempo de Deus como uma plenitude. Plenitude é algo completo, algo inteiro. É um tempo perfeito. E nós cremos, como cristãos, que Deus age no tempo de uma plenitude, num tempo perfeito. Ele não age de maneira errada, ele não age de forma antecipada, ele não chega atrasado, ele não chega adiantado. Ele sempre chega na plenitude, no tempo certo, no tempo completo. Nós podemos observar isso ao longo da história também, quando nós falamos de Jesus. Nós sabemos que Jesus foi o Messias prometido no Antigo Testamento, que ao longo período os judeus, as pessoas ali estavam esperando o Messias. Mas nós sabemos que o Messias ele não veio em qualquer tempo. Ele não veio de qualquer jeito. Ele veio no tempo certo, ele veio na plenitude do Pai. Eu queria que o pastor lesse lá em Gálatas 4:4, só para nós entendermos isso. Gálatas 4:4. Capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Amém. Então os irmãos viram ali, ó, mas vindo a plenitude, ou seja, vindo o tempo perfeito, Deus enviou seu filho. E se nós analisarmos o contexto histórico, quando Jesus veio, nós vamos observar que ele veio no tempo certo, no tempo perfeito mesmo. Nós vamos observar quando Jesus veio, quando o Messias nasceu, era uma época ali no contexto histórico onde o Império Romano, eles estavam construindo várias estradas. Eles construíram vários quilômetros de estradas. O que isso tem a ver? As estradas facilitaram o caminho de Jesus. Quando Jesus se locomovia de uma cidade para outra, as estradas já estavam construídas pelo Império Romano lá. E isso facilitou o quê? A propagação do Evangelho. E outro fator também que contou bastante foi que a língua grega, naquela época, era uma língua internacional. A maioria das pessoas falavam grego. Tanto é que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. Então, quando Jesus vem e tem todas essas situações, nós podemos observar que ele veio no tempo perfeito. E às vezes os judeus podiam se perguntar, né? Mas cadê Jesus? É como a mulher samaritana em João 4, né? Ela fala, não, quando o Messias vier, ele vai nos explicar isso. Talvez ela estava lá pensando, né? Mas esse Messias não vem, cadê esse Messias? E nós podemos observar que ele veio no tempo certo. Da mesma forma em nossa vida. Na nossa vida, Deus espera todos os contextos se alinharem para que ele possa agir. E às vezes nós não observamos isso. Às vezes você está pedindo algo para Deus, mas você não analisa o contexto. Você não vê, nossa, mas será que é esse momento mesmo? Será que é o momento de eu dar esse passo na minha vida? Será que é esse momento que é o momento de Deus agir na minha vida? Então nós devemos pensar nisso e confiar no tempo de Deus. O segundo subtópico vai dizer: Abrão aceita o plano de Sarai. Abrão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo. E acabou aceitando a tentativa de ajuda, em querer ajudar ao Senhor. Então Sara chegou lá para Abraão e falou, não, tem esse plano aqui, vou te dar a minha serva, você vai ter um filho com ela, e pronto, a promessa vai estar cumprida. Nós vai ter antecipado a promessa, nós vai ter dado uma ajudinha para Deus, e pronto, acabou. E o mais impressionante aqui é que Abraão deu ouvidos a Sara. E eu comentando, lendo, né, e escrevendo algumas coisas sobre essa lição, eu parei, refleti, falando com o Senhor, e eu acabei fazendo um comentário, né, que as mulheres têm uma grande influência sobre os homens. Nós podemos perceber isso desde o livro de Gênesis. Queria que o Felipe colocasse Gênesis 3:6, por gentileza.
Veja bem o que diz lá. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então nós podemos observar que essa influência que a mulher tem sobre o homem é desde o princípio, desde o livro de Gênesis. É impressionante quando nós lemos o texto, novamente, Gênesis 16:2, Felipe. Coloca Gênesis 16:2, para os irmãos entenderem. Olha só o que está escrito lá. Às vezes nós não observamos os mínimos detalhes. Ó. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Toma, pois, a minha serva, que é o plano dela. Porventura terei filhos dela. Aí o que aconteceu? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Antes, Abraão ouvia a voz de quem? De Deus. Ele sempre obedecia a voz de Deus, mas agora ele estava obedecendo a voz de Sarai, de sua esposa. Sansão também. Exatamente. Da Dalila, Salomão também. Isso não é uma noite. Isso revolver, igual fala de Davi e Sansão, foi na primeira conversa. Então, poder na persuasão. Exatamente. Nós somos recomendados a não deixar ser persuadido por ninguém. Exatamente isso, porque nós entendemos, como nós comentamos sobre esse texto, Abraão sempre escutava a voz do Senhor. Abraão sempre obedecia à voz do Senhor. Mas agora ele estava obedecendo quem? Uma pessoa, a sua esposa. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe, ou seja, ela é derrotada. E acabamos cometendo muitos erros. A ansiedade é uma preocupação excessiva que afeta corpo, alma e espírito, trazendo irritação, aceleração do pensamento e desejo de controlar tudo. Era esse o sentimento que Sara estava tendo ali. Ela queria controlar tudo. Ela achava que ela tinha o poder de controlar tudo. Mas, numa análise básica, meus irmãos, nós podemos observar que nós não controlamos tudo. Por exemplo, no seu nascimento, quando você nasceu, você escolheu, quem que escolheu se ia nascer numa família rica ou uma pobre? Ninguém escolheu. Nós não controlamos tudo. Exatamente. Quem que escolheu a cor que ia nascer? Quem que escolheu se teria uma doença ou não? Ninguém, nós não controlamos tudo. Nós achamos que controlamos, mas não controlamos. A senhora ia falar? Exatamente. Porque a gente quer resolver tudo, né? Por exemplo, quer resolver tudo, fala, mas não resolve nada. Exatamente. É só ansiedade, é só a força de querendo Controlar, né? controlar, Exatamente. Aí eu vou conversando com a filha e ela tem tempo, né? E eu falo, não, estava fazendo a prova, chegou. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Aquela ansiedade de fazer logo. Exatamente. Porque, não é? A gente tem que parar, respirar e pensar. Né? Exatamente. Não é no nosso tempo. Exatamente. E a gente não vai fazer as coisas. E a ansiedade causa exatamente isso, uma falta de empatia. Você não se coloca no lugar da pessoa. Você só quer que a pessoa faça. Exatamente. Exatamente. A nossa foi na direção de Deus. Às vezes tem umas coisas que a gente quer passar na frente. Exatamente. Nosso tempo e a gente na direção de uma obra na verdade, o Senhor falou para a gente preparar, para a gente levar ele num campo maior. Esse tempo durou 10 anos, né? 10 anos. A gente ia para um campo maior. Foi lá em Costa, a gente ficou 3 anos. E de lá viemos para cá, tudo assim, no tempo de Deus. Exatamente. Isso aqui também é onde a gente está.
promessa de Deus. Olha aí. Então, assim, por mais que a gente queira no nosso tempo, não tem como. Exatamente. Se a gente passar, perde a bênção. Exatamente. Então, assim, a impaciência, a ansiedade, elas são contrárias à fé. Elas são opostas, como nós lemos na verdade prática. Antagônica, ou seja, oposta à fé. Ela é contrária à fé, ela contraria a fé. Que Ontem eu também, essa noite, anterior, eu não dormi, de manhã cedo, 5 e pouco, o Zé cantando, e eu aqui acabou, assim, meu Deus, hoje vai ser hoje. hoje vai ser Hoje vai ser hoje. hoje vai ser o dia. Aí aconteceu que pessoas me chamaram, eu fazer as coisas para ela, eu falei, Jesus. Aí tudo assim, sabe? Aí eu parei e pensei, falei, Senhor, eu vou determinar o meu dia. Hoje vai ser um dia abençoado, hoje vai ser um dia leve. Não, foi só eu falar. Acabou aquela coisa. Exatamente. É. Tem que determinar E o melhor é entregar nas mãos do Senhor, né? Quando nós acordamos, nós sempre comentamos sobre isso, né? Quando levantar, não pega primeiro no celular, acorda, fala, não, Senhor, toma a direção do meu dia, ora para o Senhor e você vai ter um descanso, né? Porque tem gente que já acorda daquele jeito, né? Levanta, nossa, cadê a chave? Cadê meu celular? Cadê seu quê? A pessoa fica doida. Aí o dia já começa daquele jeito, aí começa aquela correria, não, fazer almoço, fazer sei o quê. A pessoa, meu Deus, aí acaba ficando doido. Antes disso, eu até chorei. Minha Bíblia comigo, os meninos saíram da atenção, eu chorei, olha que eu Meu Deus. Fala aí, Davi. Não. É uma pessoa elétrica, Davi, uma pessoa ansiosa. Tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a ansiedade também, a impaciência, ela causa essa irritação, né? Aceleração do pensamento, principalmente os psicólogos falam sobre isso. Aí, às vezes, fica aquele punhado de pensamento. Enfim, né? Vamos continuar. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Lê lá, Marisa. Por favor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha aí. Às vezes eu falo, às vezes até eu, assim, todo mundo que já tem o costume de ler a Bíblia, os que não tem também, às vezes nós temos um defeito que é nós não observarmos cada detalhe da palavra de Deus. Exatamente quando nós lemos assim, né? Nós lemos, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí nós só pega essa parte, né? Ele ouviu o meu clamor, yeah! Aí às vezes nós esquecemos de olhar o começo. Ali, ó, esperei com paciência. Ali ele não está falando de uma pessoa apressada, não, é uma pessoa calma, uma pessoa paciente que esperou e depois o Senhor se inclinou. Então nós devemos observar esses detalhes. Por exemplo, deixa eu pegar um texto aqui, lá de 2 Crônicas, um texto bastante... Coloca aí, Felipe, 2 Crônicas. 2 Crônicas 7,14, por gentileza. Olha como que nós temos que... 7,14. Como nós temos que observar os mínimos detalhes. Ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O que nós podemos observar aqui? Na maioria das vezes, quando nós lemos esse texto, o que nós falamos? Deus vai sarar a terra. Deus está sarando a terra. Quem quer ser sarado? É os crentes, todo mundo quer ser sarado. Mas esse é um texto condicional. O que é um texto condicional? Um texto que exige uma condição antes de você receber isso. Vamos olhar o que o texto está dizendo. Ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, precisa se chamar pelo nome do Senhor, se humilhar, precisa se humilhar. E orar, precisa orar. Buscar a face do Senhor, precisa se converter dos maus caminhos. Aí então, agora sim o Senhor vai ouvir. Aí depois que você fizer tudo isso, o Senhor vai perdoar os seus pecados e depois ele vai sarar a terra. Aí depois ele vai vir com a cura, depois ele vai sarar. Então, nós temos que observar isso. Existem textos na Bíblia que são textos condicionais. Nós não podemos pegar só a parte da promessa. Existe o processo antes de nós obtermos aquilo da parte de Deus. Exatamente.
Isso aí é no Velho Testamento. Sim. Então Jesus mesmo disse, aquele que quer vir após mim, ele sempre está na frente. Exatamente. Esse após mim é porque ele sempre está na frente de nós. Né? Se assim, Deus tome a sua cruz e siga. Outro ponto de condição que Deus coloca. Exatamente. Exatamente. Então sempre nós temos que observar isso, as condições. É igual o Salmo 91, né? Sim. As pessoas, o Senhor vai fazer mas é daqueles que o tem. Exatamente. E aí vai ler. Se não entender, como é que É. deixa a Bíblia aberta, Acho que já está. Deus vai guardar. Mas tem que entender a Deus para ele guardar. Exatamente. Então nós temos que observar isso. E isso causa até uma irritação nas pessoas, né? As pessoas falam, ué, mas eu deixei, igual a irmã falou, do Salmo 91, mas eu deixei aqui aberto, Deus não está protegendo meu lar, Deus não está habitando aqui no meu lar, como assim? Mas é para os que temem. Às vezes a pessoa vive uma vida como um ímpio, mas quer que Deus proteja ele como um cristão. Não tem como. Então nós devemos observar. Pode falar, irmão. Mas é desse jeito. Tem hora que nós está desse jeito também, né? No terceiro subtópico diz: H zomba de Sarai. Não, vamos caminhar, né, gente? Então, nós estamos comentando muito aqui. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então Abrão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Então, depois que Sara teve esse plano com Abraão, ele foi executado e agora no segundo subtópico nós vamos ver as consequências dessa escolha dela. Porque nós sabemos que toda ação ela gera uma reação. Então nós vamos ver qual foi a reação que foi gerada em relação a isso. O segundo subtópico diz as consequências de agir por conta própria. Primeiro subtópico, conflito familiar. Então, o primeiro conflito que teve ali, depois dessa escolha errada deles, foi um conflito familiar, um conflito entre eles ali. Aí o autor diz, não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. Então imagina, Agar, a serva de Sara, que era uma serva, que era como uma escrava mesmo, porque nós estamos ali num outro contexto, onde existia essas questões, ela vendo sua senhora, né, sua dona, não tendo filho, a dona cria o plano, aí ela vai lá e consegue ter um filho. Então você imagina como ficou a mente dela. Nossa, eu tenho um filho e minha senhora não tem. Então ela ficou nessa competição. E aqui, né, fala que ela agiu de forma ingrata, de forma fria. Então, o que nós podemos entender é que quando Agar deu luz, né, a Ismael ali, ela teve essa bênção, né, de ter um filho, ela acabou ficando ali cornetando Sara, que não tinha filho, ou cornetando a senhora dela. E isso foi causando mal-estar e trazendo confusão ali. Houve ali um conflito familiar. E isso tudo se deu começando lá na decisão de Sara. Então, Sara aqui, ela só estava colhendo o que ela semeou. Claro que o que Agar também estava fazendo não era certo, né? Mas ali tudo se deu pelo atalho que Sara tentou pegar. E aqui nós estamos observando as consequências. Como nós falamos na lição passada, tudo aquilo que o homem plantar ou semear, ele colherá. Superioridade e altivez. Exatamente, E às confusão. vezes nós somos colocados em posições e aí a gente acha que é coisa nossa. Deus usa pessoas e ela tentando ajudar, mas havia um propósito. Exatamente. Porque senão o anjo não teria aparecido lá de escola. Exatamente. O que falta hoje é o cuidado. Às vezes Exatamente. a pessoa cresce ou recebe algo, isso, é a pessoa em vez de se humilhar, parece se exaltar,
no estado que ela se colocou de altivez, Exatamente. ou altivez, Soberba, né, pastor? então, isso tem que ser trabalhado com nós. Exatamente. Se a Bíblia passa isso para nós. E principalmente no contexto que nós estamos vivendo, no contexto da igreja, nós podemos observar que cada um tem um chamado, cada um tem um tempo de Deus. Por exemplo, imagina, tem um crente aqui na igreja, 10 anos na igreja, não falta um culto, sempre vem, aquele crente participativo, porém, Deus ainda não chamou ele para o ministério. Aí chega outro crente, novo convertido, passa 2 anos ali no discipulado top, quando dá o 3º ano, o cara já vira ali um evangelista, vira ali um professor da IBD, aí aquela pessoa que está ali há mais de 10 anos na igreja, fica, meu Deus, como assim? Aí essa pessoa que teve esse cargo elevado num período de tempo menor, fica se achando, né? Fica, não, 10 anos na igreja não tem nada, olha aí, gente. E eu aqui 3 aninhos já estou aqui. É a mesma coisa em empresa. Empresa também acontece essas coisas. Então, como o pastor falou, nós temos que ter humildade. Não, meu irmão, talvez você está há 10 anos na igreja, o Senhor ainda está preparando algo para você, o Senhor ainda tem um propósito na sua vida, o Senhor tinha um propósito para a minha vida, que foi algo que o Senhor chamou, não foi algo que eu quis, não foi algo pelas minhas próprias mãos, mas foi o próprio Senhor que me colocou aqui. E eu creio que o mesmo Senhor que me colocou aqui, pode colocar você também. Pronto, acabou. Segundo subtópico. A fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Então o patriarca responde: e disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, fazer-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Então, aqui o que aconteceu? Diante de toda essa situação, Sara chegou lá para Abraão e falou assim: Abraão, não está dando mais certo aqui. Agar agora com esse filho aí, vai dar luz a esse menino, agora ela está me irritando, agora ela está agindo com superioridade, agindo com soberba. O que você quer que eu faça? O que você pode fazer? Abraão falou assim: não, eu deixo com você, você pode agir aí. Vai falar, pastor? Eu vou deixar nas suas mãos. O que você fazer, eu vou permitir. Aí o que Sara fez? Afligiu ela. Ficou irritando ela. Certamente ficou humilhando ela também. Ficou trazendo humilhação. Lembrando que ela era serva. Ela era escrava de Sara. Então, com certeza, Sara naquele momento ficou humilhando ela, afligindo ela, como o texto diz. E o que aconteceu? Agar decidiu fugir. Decidiu sair. Falou, não aguento mais ficar aqui, que essa mulher me atentando, esse homem aqui, enfim. Então ela decidiu ir para o deserto e nós vamos observar o que aconteceu lá. Lembrando, como o autor destacou aqui, ela estava no deserto, grávida pela primeira vez, sem água, sem comida e solitária. Então, não. Aqui ainda é o começo. Ela que decidiu fugir. Lembra que ela estava sendo humilhada por Sara? Exatamente, ele estava entrando em conflito com Isaac, né? Uhum. Terceiro subtópico diz: Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Ele trouxe um texto lá de Salmos 45:7 que diz: tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Eu vou ler só essa parte A aqui. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então ela encontrou um anjo ali no deserto. O anjo ia trazer ajuda para ela, como nós estamos lendo aqui, né, que Deus entra em ação. Ele faz uma pergunta retórica para ela, que ele já sabia a resposta, né? Ele pergunta: de onde vens e para onde vais? O anjo já sabia, né? De onde ela vinha, para onde ela estava indo. Só foi uma pergunta retórica. O texto continua dizendo: então o anjo lhe falou: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Imagina, a mulher lá no deserto, grávida, sem comida, como nós falamos, solitária. Aí vê um anjo, né? Ela vê ali um socorro, né? Um anjo ali aparecendo. Talvez ela tenha pensado:
Não, o anjo vai trazer comida, o anjo vai trazer água para mim, o anjo vai preparar uma tenda ali para mim. Aí o anjo fala assim, não, volta lá para casa da Sara, aquela lá que estava te humilhando, e se humilha. Hã? E volta para lá. Às vezes, é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. Então, o que nós podemos entender aqui? O autor fala assim, às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar e pedir perdão. Mas como assim? Ela já estava sofrendo ali. O que Deus ia pedir para ela voltar lá? Às vezes nós não entendemos isso, né? Às vezes nós estamos sendo humilhados, alguma coisa no lugar, às vezes nós temos que pedir perdão para uma pessoa, a pessoa fez mal para nós e Deus fala assim, não, você vai lá e vai pedir perdão para essa pessoa. Você fala, mas por que Deus? Foi a pessoa, não foi eu. É porque às vezes nós não entendemos que a vingança vem do Senhor. É o Senhor que age em nosso favor. Às vezes nós queremos controlar até isso. Às vezes nós queremos controlar aquilo que o outro vai sofrer por algum ato que ele tem feito contra nós. Mas o que nós temos que entender é que o Senhor que age ao nosso favor. É o que o autor comentou aqui, ele completou. E esperar que Deus venha agir em nosso favor. Não era Agar que com as suas próprias mãos ia contrariar Sara ou Abraão. Era o próprio Senhor. O Senhor já estava dando ali as consequências para os dois. Então, Agar não precisava fazer mais nada. Só confiar no Senhor. Se nós não voltarmos Deus, nós não teremos a bênção do Exatamente. É isso mesmo. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva, que estava em situação de vulnerabilidade. O Eterno é justo, não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisava retornar e humilhar-se perante sua senhora. Lembra que nós falamos? Texto condicional? Olha o que o autor diz. Havia também uma promessa para Agar. Ela tinha uma promessa. Mas, ela precisava retornar e humilhar-se perante sua senhora. Se ela não voltasse, ela ia receber a promessa? Era um texto condicional, então nós temos que entender isso. E outro ponto interessante para nós já corrermos aqui, é que o autor diz que o Senhor não age como homem, ele age de maneira justa. Quando Agar ali vai para o deserto, ali errante pelo caminho, não sabe nem para onde que ia direito, não tinha nada ali, o Senhor mandou o anjo ali como um escape para ela. Mesmo que ele mandou tornar para a casa de Sara, o anjo foi um escape para ela. E muitas pessoas poderiam parar e pensar, falar, não, ela era só a serva de Abraão e Sara, deixa essa mulher para lá mesmo. A mulher está dando trabalho aqui, deixa ela lá. Mas o Senhor é um Deus justo. E Agar, ela também era o quê? Uma alma. Ela também era uma vida. Se o Senhor não poderia perder Agar. Exatamente. Isso foi um privilégio, né? Nós vamos ver aqui, terceiro subtópico. O Deus que conduz a história. É Deus que conduz tudo isso. Olha aí. Primeiro subtópico. O Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael. Quem que declarou? O anjo. Nome dado por Deus. O anjo falou isso, mas foi algo dado por Deus. Foi uma ordem de Deus. Aí o autor fala, que privilégio. O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Olha só. Agar parecia abandonada e perdida. Mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abraão, seu servo. O Todo-Poderoso, depois eu volto nessa parte aqui, mas vamos ficar aqui, O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abraão, seu servo. Foi aquilo que nós falamos. Agar, ela também era uma alma. Agar também era uma vida. Deus não estava somente preocupado com Sara e Abraão. Porque nós sabemos que o desejo de Deus é o quê? Salvar todas as pessoas. Deus não poderia deixar Agar lá para o deserto, deixar ela lá jogada. Nós sabemos que ele é um Deus justo.
Então ele não ia deixar dessa maneira. Então ele acaba escutando a dor de Agar e dando um privilégio para ela. Ele fala para ela: eu mesmo vou escolher seu nome, vai se chamar Ismael, o Deus que ouviu. Ele estava mostrando para ela que ele também ouviu o clamor dela. Ele estava mostrando para ela que ele não ouvia somente Sara e Abraão. Apesar de Sara e Abraão estarem em outro contexto assim de intimidade com Deus, Deus estava dando uma liberdade para Agar também. Olha aqui, olha o que eu posso fazer na sua vida. Deus ouviu, eu estou te escutando. E às vezes nós não entendemos isso, né? Às vezes nós estamos como Agar no deserto, estamos ali perdidos e às vezes nós não encontramos saída, né? Mas nós sempre temos um escape que é o nosso Deus. Nosso Deus sempre nos escuta. Ele sempre está de prontidão para nos escutar. Então que nós possamos clamá-lo. Segundo subtópico para nós caminharmos mais ainda. Tudo conforme a sua soberana vontade. Como o pastor falou, tudo aconteceu como um propósito de Deus. Tudo foi ali conforme a vontade de Deus. Nos tempos de Abraão, era comum os homens serem pai, mesmo em idade avançada. Lembrando que Abraão teve Ismael com 86 anos. Ele teve o seu primeiro filho com Agar, quando já tinha 86 anos, o autor completo aqui. Para ele, deve ter sido uma experiência muito impactante. E, em obediência ao anjo que lhe dissera, deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abraão, que envolvia sua serva egípcia, Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abraão que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa Isaque viria ao mundo. Abraão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Às vezes, quando nós olhamos para essa história aqui, nós podemos falar assim: nossa, mas não é possível que Deus ainda ajudou esse povo desobediente, e Deus foi lá e consertou. Mas a nossa vida é desse jeito. Às vezes nós somos como eles. Nós fazemos os nossos próprios planos, os nossos próprios atalhos, se escreve lá, né? Eu vou fazer desse jeito, vou pegar esse atalho aqui, vou fazer aquilo, faz tudo errado. Aí o que o Senhor faz? Vai lá e conserta. O Senhor consertou ali com Agar, deu um privilégio de dar um nome para o filho dela, ali demonstrando uma compaixão. Aí depois ele resolve com Abraão e Sara. Independentemente do que Abraão e Sara fez, o Senhor não deixou de cumprir a promessa de Isaac. Porque nós cremos que os planos de Deus não podem se frustrar. Eles poderiam fazer qualquer coisa, mas o plano de Deus seria cumprido. Exatamente. Cadê? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Jeremias 1,12. Olha o que diz lá. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então o Senhor não deixa de cumprir a sua palavra, independente do que nós fazemos. O Senhor vai cumprir porque Ele é soberano, no tempo certo, conforme Ele quer, e tudo há um propósito de Deus. Nada acontece sem uma permissão de Deus. Vamos para o último subtópico: o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em todos os tempos difíceis, e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abraão, Sarai e Agar estavam enfrentando, e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz. Aí ele traz um texto lá de Filipenses 4, 6, 7. Pedi para o Lucas ler.
Ah, Aí ele traz outro texto lá de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes nós só lemos também essa parte, né? Mas nós podemos todas as coisas que o Paulo falou anteriormente, ó. Sei estar abatido, ou seja, você pode estar abatido. Sei também estar em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Ou seja, você pode no Senhor ter fome também. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas concluindo, o Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Então, diante de tudo isso, nós concluímos, né, que Deus pode nos acolher. É o único que nos dá escape, é o único que pode escutar o nosso clamor, é o único que pode nos ouvir e inclinar os teus ouvidos. Conclusão. Vou pedir para o Felipe ler a conclusão. Essa conclusão está um pouquinho grande, né? Olha aí. Amém? Vamos para as perguntas. Primeira pergunta. Segunda lição. O que Deus usa para forjar o nosso caráter? Exatamente, o tempo. 2. O que acontece quando deixamos a impaciência tomar o nosso coração? Descontrolar tudo. O que mais? Pode ler, Meilane. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar no nosso coração, a nossa fé e acabamos cometendo. É isso aí. Segundo, eu quero ver quem vai saber recitar esse salmo. Coloca não. Segundo o Salmo 41, como devemos esperar no Senhor? Quem sabe recitar esse salmo de cor? Sabe recitar o salmo de cor? Não, falar o salmo completo. Amém. Isso aí é bom já para os irmãos ir memorizando os versículos. 4. Quais foram as primeiras consequências do erro de Sarai? Hã? Também. Por H. Exatamente. As primeiras consequências foram a competição e a soberba. Isso aí que vocês falaram. Como deveria se chamar o filho de Abraão com H? Qual o significado do seu nome? Essa tá fácil. Qual que era o... Deus o quê? Oh, Deus ouviu. Exatamente. Então é isso. Então que nós possamos confiar nas promessas de Deus, esperar com paciência no Senhor. Nem sempre é fácil, né? Mas nós temos que ter paciência. E só para relembrar uma dúvida que o Lucas teve, ou foi o Felipe, eu não lembro, que me perguntaram se nós está anotando a presença dos irmãos. E sim, nós está anotando. Não é mais um papelzinho, estou anotando pelo celular. E lembrando que o Luiz Fernando, né, que é o nosso diretor, nosso coordenador aqui, ele falou que vai ter algumas premiações para quem tiver mais frequência. Então os irmãos não faltem. Os alunos que tiverem mais frequência vai ganhar algumas premiações aí, algumas coisas. Então os irmãos estejam encorajados para vir, né, principalmente para escutar a palavra de Deus, mas são os benefícios a mais que nós trazemos. E também é bom os irmãos convidar mais pessoas para conhecer, né, e orarmos para que a igreja possa despertar para o ensino, né, porque é muito importante nós passarmos esse momento aqui aprendendo mais a palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.